Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um tutorial. Hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo desta blusa de crochê manga longa. Utilizei o ponto chevron, também conhecido como ponto zigue-zague, e na minha versão eu utilizei o fio Elis, que é da Fios Pinguim. Cada novelo tem 460 metros, o tex desse fio é de 435, um fio 100% acrílico. A cor que eu estou utilizando é a 9019 Orgulho Mix. A minha peça equivale a um tamanho P, utilizei 2 novelos inteiros do fio Elis. Para um tamanho entre M e GG, eu indicaria o uso de 3 novelos. Caso vocês queiram criar a peça com outros tipos de fios, é bem adaptável com fio de algodão, fio acrílico. Vocês também podem estar utilizando sobras e fios, fazer uma peça bem colorida, a cada carreira mudando de cor, ou também podem criar uma versão cor única, tá? Então é bem fácil a adaptação com outros tipos de fios. Utilizei também agulha de crochê de 5 milímetros, agulha de tapeçaria para os arremates, fita métrica e tesoura. Então, antes de darmos continuidade ao início do tutorial, vim mostrar para vocês que nós vamos trabalhar primeiro frente e costas e por último vamos fazer as mangas, ok? Vamos trabalhar todas as partes separadas e por último vamos uni-las. Como eu falei para vocês, a minha peça equivale a um tamanho P, então eu vou mostrar aqui as medidas aproximadas para o meu tamanho e com o fio Elis. Lembrando que caso vocês utilizem outros tipos de fios, podem dar diferença. Por isso eu costumo ensinar vocês a criarem as peças sempre sob as medidas de vocês ou para quem vocês forem presentear ou de repente sob encomenda, porque aí fica mais fácil a adaptação com qualquer outro tipo de fio, ok? Então aqui com o fio Elis, na parte da largura da minha peça, eu fiquei por aproximadamente 40 centímetros. Pegando aqui da altura do ombro até a cintura, também fiquei com aproximadamente 40 centímetros. Na parte da frente, eu quis deixar ela meio estilo um cropped, não ficou muito, a altura não ficou muito grande, certo? Então, aqui eu trabalhei na parte da frente 27 carreiras, tá? Carreiras de vai e vem, vocês podem ver que não tem aumentos ou diminuições, é uma peça reta. E na carreira de número 28, eu deixei já esse lado aqui pronto, mas nós vamos fazer como se fosse uma cava na parte do ombro, certo? Então, aqui na carreira de número 28, eu fiz somente a metade da carreira para este lado, e depois eu vou finalizar aqui desse lado com vocês também. Então, caso vocês forem fazer mais carreiras, quando vocês forem deixar ali a última carreira, vocês também procurem fazer somente como eu aqui, porque deve ficar aquele acabamentozinho ali na parte de cima do ombro, ok? E aí, aqui na parte de trás, eu fiz 28 carreiras, sem fazer a cava ali na parte de cima de cada lado, somente aqui na parte da frente, tá? E aqui na manga, deixa eu mostrar pra vocês as duas mangas também finalizadas. Aqui na questão da largura da minha manga, eu fiquei com um total de 30 centímetros aproximadamente. E pegando lá do ombro até a parte do punho, deu um total de 47 centímetros. Na minha manga, pegando aqui da parte do ombro até o punho, eu fiz um total de 32 carreiras. Mas aí também pode variar aí a questão das carreiras, dependendo, né, o tamanho do braço de vocês. O interessante é medir ali da altura do ombro até próximo ao punho, quantos centímetros vai dar, e aí vocês vão tecendo a quantidade de carreiras necessárias para o tamanho. Para nós conseguirmos fazer aqui a sequência do ponto chevron, eu imprimi aqui o gráfico, mas também vou deixar disponível em tela cheia. Aí, caso vocês queiram dar um pause para verificar bem certinho os detalhes, ou até mesmo printar a tela, vai ficar mais fácil, tá? Mas aqui só mostrando para vocês com a tela ampliada, nós vamos iniciar o ponto chevron. Como vocês podem ver, conforme nós vamos tecendo o ponto, ele vai fazendo um formato como se fosse de uma onda, né? Ele vai e vem, vai e vem, por isso que é ponto chevron, ponto zigue-zague. Então, nós vamos iniciar aqui com um cordão de correntinhas a partir das nossas medidas. E depois nós vamos começar a fazer a sequência, conforme está aqui, ó, na primeira carreira, certo? Que está aqui na cor verde. Então, aqui na primeira carreira, como vocês podem perceber, tanto na primeira, segunda ou terceira, sempre o primeiro ponto, aqui nas carreiras vai ter 3 pontos altos juntos,
E no último ponto também, nós sempre vamos ter 3 pontos altos e juntos. Agora, lendo aqui a primeira carreira com vocês, porque a partir da segunda vai ser sempre uma sequência da carreira anterior, certo? Então, nós vamos iniciar o cordão de correntinhas, aí vamos iniciar aqui 3 pontos altos dentro da mesma correntinha. As próximas 3 correntinhas nós vamos fazer somente ponto alto. Aqui nessas 3 correntinhas nós vamos fazer como se fosse uma diminuição, nós vamos juntar 3 pontos altos. Nas 3 próximas correntinhas a mesma coisa. Aí depois vamos seguir pelas 3 próximas correntinhas fazendo pontos altos sozinhos. Já aqui, dentro dessa correntinha, nós vamos fazer 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Aqui também. Depois, 3 pontos altos separados. Vamos repetir o que nós fizemos aqui, que é como se fosse uma diminuição, né? Unir os 3 pontos. Depois, novamente, 3 pontos altos separados. E, por último, 3 pontos altos juntos. Se nós tivermos mais correntinhas para ir trabalhando, aqui como se fosse o final da sequência. Mas aí, para continuar as nossas correntinhas, a gente volta aqui no início, tá? Vai repetindo de novo, até chegar lá ao final das nossas correntinhas e que a gente consiga terminar com esses 3 pontos altos juntos. Aí, para subir a próxima carreira, vamos repetir todo o processo que tá aqui na parte de baixo, nós vamos fazer aqui também na parte de cima, tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora aqui, na prática, né, como que nós vamos criar a nossa versão. Vem comigo. Eu vou utilizar esse fio que está parado aqui na minha casa. Ele é o fio Classic Pull, eu não tenho mais a embalagem, mas é de uma peça que eu tinha iniciado e não deu certo, eu desmanchei. Vou utilizar esse fio porque ele é um pouquinho mais grosso e como ele é essa cor off-white, vai ficar mais fácil para vocês se atentarem ao modelinho que eu vou fazer aqui, né? A nossa amostrinha, certo? Do início da peça. Então, independente do fio que vocês forem utilizar, como que vocês vão iniciar frente e costas? Com a ajuda da fita métrica, vocês vão medir a circunferência total do busto e dividir por 2. No meu caso, eu tenho aproximadamente 90 centímetros de busto. Dividindo por 2, eu vou ficar com 45 centímetros para a parte da frente e 45 centímetros para a parte de trás. Então, já tenho aqui a minha divisão da medida que eu preciso para frente e costas. Vou pegar novamente a fita métrica e agora deixa eu virar para esse lado aqui, ó. Eu vou abrir aqui na minha mesa até dar os 45 centímetros, que é o que eu preciso para frente e costas, certo? Agora, com o fio que eu escolhi para trabalhar, vou dar a laçada inicial e vou começar a criar um cordão de correntinhas até dar aproximadamente os 45 centímetros que eu preciso. Vou repetir mais uma vez com vocês aqui o início. Vocês vão pegar a fita métrica, vão medir a circunferência total do busto e dividir por 2. No meu caso, eu tenho 90 centímetros de busto, dividindo por 2, fica 45 centímetros. Aí, vocês podem pegar aqui a fita métrica, deixar aberta na quantidade que vocês precisam em centímetros. Com o fio da preferência de vocês, vão iniciar um cordão de correntinhas. Eu não vou passar aqui uma quantidade exata de correntinhas, pois eu trabalho de forma sob medida, né? Então, para adaptar aí a todos os tamanhos, eu vou criando aqui um cordão de correntinhas até dar aproximadamente os 45 centímetros que eu vou precisar para a minha peça, certo? Então, deixa eu dar continuidade aqui para mostrar para vocês, ó. Fazendo meu cordão de correntinhas. Então, dando continuidade aqui, ó, fiz a quantidade de correntinhas que eu precisava para o meu tamanho, que é aproximadamente 45 centímetros. Vou fazer aqui, ó, mais umas 5 correntinhas no final, fora o tamanho que eu já atingi aqui para o meu tamanho, pois como nós vamos trabalhar uma sequência de pontos, e eu falei para vocês que nós sempre temos que iniciar e finalizar com 3 pontos altos dentro do mesmo espaço, vamos deixar uma sobra de correntinhas, que aí caso, né, a gente precise dar continuidade, nós temos essas correntinhas de sobra. Se ao chegar aqui o final deu certo e ficar sobrando essas correntinhas, depois a gente consegue arrematar, cortar as correntinhas e dar continuidade, tá bem? Então, aqui eu cheguei à quantidade que eu precisava, fiz mais umas 5 correntinhas para dar sequência. E agora nós vamos começar aqui, então, nossa primeira carreira.
Então, agora nós vamos começar aqui nossa primeira carreira, certo? Então, aqui são 3 pontos altos dentro da mesma correntinha. Então, eu vou vir aqui, vou dar a laçada, vou pular a primeira, a segunda correntinha e na terceira eu vou fazer 2 pontos altos dentro do mesmo espacinho, tá? Então, aqui, fiz 2 pontos altos dentro do mesmo espacinho. Contando com as correntinhas iniciais, eu já fiquei com 3 pontos altos aqui dentro. Agora, na sequência, nós vamos fazer 3 pontos altos separados. Então, eu vou vir aqui, vou fazer o meu primeiro ponto alto. Agora, o segundo ponto alto na sequência. E aí, o terceiro ponto alto na sequência. Ó, vou mostrando pra vocês bem certinho, tá? Olha os 3 pontos altos juntos, 3 pontos altos separados. Deixa eu puxar mais fio aqui pra mim. Agora, nós vamos fazer como se fosse uma diminuição, nós vamos unir nas 3 próximas correntinhas 3 pontos altos e depois novamente. Então, agora eu vou vir aqui com a laçada, vou vir bem em cima da próxima correntinha e vou iniciar como se fosse fazer um ponto alto. Então, eu vou vir aqui, vou dar a laçada, vou puxar as 2 laçadinhas, vou ficar com 2 laçadas na agulha em espera. Novamente, vou dar a laçada, vou vir aqui na próxima correntinha, inicio novamente como se fosse um ponto alto. Fiquei com 3 cabinhos na agulha. Novamente, deixo aqui os cabinhos na espera, dou a laçada, venho novamente na próxima correntinha, inicio como fosse um ponto alto, e agora eu fiquei com 4 laçadas. Aqui vocês podem ver que eu estou com 3 inícios de ponto alto na minha agulha, certo? Agora eu vou dar a laçada e vou puxar aqui as 4 laçadinhas juntas. Então, aqui eu fiz a primeira união dos 3 pontos conforme está aqui. Mais uma vez, vou vir aqui então na próxima correntinha, vou iniciar como se fosse um ponto alto, novamente pulo para a próxima, inicio como se fosse um ponto alto, mais uma vez inicio como se fosse um ponto alto, fiquei com as 4 laçadinhas e agora eu puxo todas elas de uma vez. Ficou desta forma aqui. Vou desmanchar fazer mais uma vez com vocês. Então, aqui está os 3 pontos altos, eu vou começar aqui como se fosse a diminuição, né, a união, ó. Então, tá os 3 pontos altos aqui. Então, aqui nas 3 próximas correntinhas, vou iniciar como se fosse um ponto alto, novamente, como se fosse um ponto alto, mais uma vez como se fosse um ponto alto, e agora eu puxo as 4 laçadinhas juntos. Novamente pelas 3 próximas correntinhas, vou vir aqui, faço o início de um ponto alto, novamente o início de um ponto alto, mais uma vez o início de um ponto alto, fiquei com as 4 laçadinhas e puxo todas. Então, olha só, tá ficando o mesmo formatinho ali, ó. Começou como se fosse assim e agora tá fazendo assim, certo? Agora, nós vamos fazer 3 pontos altos separados. Então, vou vir aqui, vou fazer um, o segundo e o terceiro. E agora aqui, ó, nessas 2 próximas correntinhas, nós vamos fazer 3 pontos altos seguidos dentro do mesmo espaço. Correntinha tá aqui, vou fazer 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. A segunda e a terceira. Mais uma vez, pulo para a próxima correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Segunda e a terceira. Finalizei. Olha só. Tá vendo? Ó, tá ficando o mesmo formato dali, ó. Então, eu finalizei aqui, agora eu vou fazer 3 pontos altos separados. Então, eu vou vir aqui, vou fazer um ponto alto, mais um ponto alto, próxima correntinha, um ponto alto. E agora, nós vamos fazer a mesma coisa que nós tínhamos feito aqui, né? Unir 3 pontos na sequência. Então, eu vou vir aqui, vou iniciar um ponto alto, novamente vou iniciar um ponto alto, mais uma vez vou iniciar um ponto alto. Vou dar a laçada e puxar as 4. Mais uma vez, inicio como se fosse ponto alto, mais uma vez, puxo as 4 laçadinhas juntas. Agora, nós vamos fazer aqui 3 pontos altos separados na sequência.
Então, vou vir aqui, vou fazer um ponto alto, mais um ponto alto e mais um ponto alto. Finalizando aqui a sequência, 3 pontos altos dentro do mesmo espaço, certo? Então, vou fazer aqui o segundo e o terceiro. Finalizei a sequência agora, Michelle, finalizei a sequência que estava aqui no meu gráfico. Como que eu vou continuar, sendo que eu ainda tenho correntinhas aqui, ó, né, para o meu tamanho? Vocês vão agora daqui repetir o início aqui novamente, tá? Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês. Então, iniciando novamente aqui a sequência, vou fazer 3 pontos altos dentro do mesmo espacinho, na próxima correntinha. Ó. Aí, aqui seriam 3 pontos separados, venho aqui e faço os 3 pontos separados. E vou seguindo, gente, o que tá no gráfico, vou seguindo aqui nas próximas correntinhas, certo? Deixa eu ver se peguei certo aqui, não. Já pego na mesma correntinha, ó. Então, são 3 pontos altos separados. Deixa eu verificar aqui. 3 pontos altos separados. Agora, a gente tem que unir as 3 próximos pontos altos aqui por 2 vezes, certo? Então, deixa eu puxar o fio aqui. Aí, vou vir aqui, eu vou fazer a união dos 3 pontos. Então, eu inicio o ponto alto, dou a laçada, inicio um ponto alto, dou a laçada, inicio mais um ponto alto. Todos sem finalizar. Ficou os 4 cabinhos, puxo todos. Mais uma vez, vou fazer a mesma sequência. Fiquei com os 4 cabinhos, puxei todos. Ainda tem bastante correntinhas para ir trabalhando, certo? Aí, eu vou seguindo a sequência. Se aqui eu fiz as diminuições, agora ali eu vou fazer os 3 pontos separados sozinhos. Aí, depois eu vou fazer por 2 vezes 3 pontos altos juntos dentro do mesmo espaço. Ó, nós estamos agora aqui, né? Então, venho dentro do espacinho, eu faço 3 pontos altos. Mais uma vez, venho aqui na sequência e faço 3 pontos altos juntos. Agora, eu dou uma olhadinha aqui pra ver como que estão minhas correntinhas. Ainda dá pra trabalhar mais um pouquinho a sequência, certo? Então, aqui eu vou fazer 3 pontos separados. Aqui o segundo e o terceiro. Agora, ali é como se fosse unir 3 pontos por 2 vezes. Então, eu vou vir aqui e vou fazer segundo, o terceiro, puxo tudo. Novamente, venho aqui, faço o início do ponto, pulo pro próximo, faço o início do ponto, mais uma vez o início. Fiquei com os 4 cabinhos e eu puxei. Agora, aqui eu vou fazer na sequência ali 3 pontos altos separados. E percebam que está acabando as nossas correntinhas, certo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu puxar aqui. Agora, percebam que falta bem pouquinhas correntinhas para acabar a nossa primeira carreira, certo? E aqui nós já estamos próximo de acabar também a sequência da carreira novamente. Então, como aqui eu fiz já meus 3 pontos altos que estavam sozinhos aqui, eu vou fechar aqui com os 3 pontos altos na próxima correntinha. E daí, eu finalizei a minha primeira carreira. Fiz a primeira, a segunda e a terceira. Olha só. Gente, não tem muito segredo, tá? É só acompanhar o gráfico conforme eu mostrei pra vocês. Então, se vocês tiverem mais correntinhas para ir trabalhando, finalizou aqui, vocês voltam pra cá e vai repetindo o processo. Quando vocês verem que está próximo de acabar aqui o cordão de correntinhas, aí você já finaliza parte da sequência onde vai acabar aqui os 3 pontos altos, tá? Aí, essas correntinhas aqui, depois a gente esconde na parte da remates. Vou começar a segunda carreira com vocês. A segunda carreira está aqui. Então, aqui nós vamos fazer 2 correntinhas para iniciar ali o primeiro ponto. E vejam que dentro aqui do primeiro ponto, nós temos 3 pontos altos, contando com a correntinha, o segundo e o terceiro. Então, aqui eu estou com as 2 correntinhas que seriam o primeiro ponto. Vou virar o meu trabalho. Dentro do espacinho aqui, ó, vou fazer mais 2 pontos altos dentro dele. Ó, fiz os meus 3 pontos altos, tá? Então, começamos aqui a nossa segunda carreira.
Agora, na sequência, nós vamos fazer 3 pontos altos separados, que era a mesma coisa que a gente tava trabalhando aqui, ó. Então, nas próximas 3 pontos, faz 3 pontos altos separados. 3 pontos altos separados, certo? Agora aqui a gente vai unir como se fosse 3 pontos e depois novamente. Então, eu vou vir aqui, vou pegar o primeiro ponto, o início do segundo ponto, o início do terceiro ponto, fiquei com os 4 cabinhos, puxa tudo. Mais uma vez, a gente vai fazer a mesma sequência. Inicia o ponto, inicia o ponto, inicia o ponto e puxa tudo. Aí tem que fazer 3 pontos altos separados. Aí vocês vão seguir aqui, ó, 3 pontos altos separados. Ó. Aqui o primeiro, o segundo e o terceiro ponto. Olha só. Estão vendo? É sempre uma sequência, tá? Aqui, no caso, nós estamos na segunda carreira. E sempre vamos repetir o que nós fizemos na primeira carreira, fazendo na segunda. Assim, seguindo. Aqui, no caso, é como se fosse a parte da frente ou as costas da nossa peça. E agora, vocês vão repetindo a quantidade de carreiras até chegar à altura que vocês desejam. Eu vou mostrar a minha peça aqui pronta para vocês. Então, mostrando para vocês aqui a parte da frente da minha peça, com o fio e lis já finalizada. Na parte da frente eu fui seguindo as carreiras, olha, igual eu fiz aqui na nossa amostrinha, tá? Olhem só. E aí, então, eu trabalhei 27 carreiras na sequência, fui medindo no meu corpo até a altura que eu queria que ficasse na parte da frente, que é meio que um cropped, né? Eu não queria uma peça muito comprida, eu queria ela um pouco mais curta, próxima ali à cintura. Então, na carreira de número 28, eu iniciei aqui fazendo a mesma sequência da carreira anterior e fui medindo, que essa cava aqui, ó, essa primeira parte aqui da manga, ela cobrisse o meu ombro. Então, eu segui a sequência aqui. Agora, eu vou cortar o fio aqui e vou fazer o outro lado ali com vocês, tá? Então, eu vou cortar o fio, vou deixar um tanto aqui, porque depois nós vamos ter que unir essa parte aqui com a das costas. Então, a gente já deixa esse tanto de fio aqui sobrando, para nos auxiliar na parte da união de frente e costas. Eu tava trabalhando, deixa eu tentar explicar pra vocês. Se vocês olharem, eu parei aqui, né? Então, eu comecei a carreira aqui e eu parei aqui. Então, eu teria que dar continuidade aqui, porém, eu só vou trabalhar aqui. Então, eu vou vir agora já aqui assim pra dar continuidade aqui também. Aí, como que a gente vai fazer aqui, ó, que fique mais fácil. Vocês vão dobrar aqui a peça, ó. Deixa o fio pra cá. Seguindo aqui a sequência das ondinhas, olha só, vou virar aqui, onde que eu tenho que dar sequência. Eu tenho que vir bem aqui em cima, ó, começar novamente os meus pontos. Então, vou vir bem aqui, onde era pra gente fazer a nossa diminuição. Vou fazer aqui 2 correntinhas, como se fosse o início do ponto. E agora eu vou vir aqui, vou pegar o segundo ponto, vou dar o início. Terceiro ponto, vou dar um início. Puxo os 3 aqui. E agora eu vou vir aqui, ó, faço um ponto alto, o segundo ponto alto, o terceiro ponto alto. Aí, na sequência, a gente trabalharia 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Mais uma vez, os 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. Na sequência, vai fazer somente um ponto alto para cada ponto aqui da base. Até agora, nós começaríamos as diminuições, né? Então, eu vou fazer aqui a primeira diminuição, a segunda diminuição e a terceira. Fiquei com os 4 cabinhos, puxo tudo. Mais uma vez, seguindo a sequência. Puxo tudo. E agora, para fechar aqui, vou fazer 3 pontos altos na sequência. O segundo e o terceiro. E aí, para fechar, dentro do último pontinho, a gente sempre faz 3 pontos altos juntos, né? Então, faz aqui um, o segundo e, e o terceiro. Agora, eu vou dar aqui um pontinho baixíssimo para poder prender bem o fio.
Vou deixar um tanto aqui sobrando pra gente fazer também a parte da costura ali. Olha só, cortei. E tá aqui como se tivesse finalizado a minha parte da frente, certo? Aqui está a parte de trás da peça. Deixa eu pegar aqui pra vocês, ó. Aí aqui na parte de trás eu só fiz 28 carreiras, pra ficar com a mesma quantidade de carreiras aqui da frente eu fiz aqui atrás também. Só que aqui na parte de trás, a 28ª carreira, eu não fiz aquela cava na parte do ombro, tá? Então daí fica na opção aí do tamanho de vocês, se vocês querem fazer aqui na parte da frente com essa cava ou não. Vocês também podem deixar aqui sem fazer a cava e depois só unir as partes, certo? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui como eu fiz as mangas. Para criar as duas mangas não tem muito segredo, vocês vão seguir a mesma sequência do ponto chevron que nós fizemos na parte da frente e das costas. Se for uma peça para vocês é mais fácil, porque como que vocês podem fazer, tá? Vocês vão fazer ali um cordão de correntinhas, vocês vão pegar o cordão de correntinhas, vão vir aqui ó, nessa parte aqui do braço de vocês, vão colocar aqui o cordão de correntinhas e vão ver se fica fácil, ó, para vocês passarem a peça fechada por vocês, tá? Se for por encomenda, o interessante é que a pessoa meça também mais ou menos essa parte aqui do braço dela de forma circular, qual é a medida dela. Aí vocês vão e criam ali o cordão de correntinhas para o tamanho que vocês vão precisar. Deixa mais umas 5 correntinhas ali à espera, né? Caso vocês precisem depois aqui para dar continuidade. E aí vocês vão seguindo, fazendo a mesma sequência que nós fizemos na parte da frente, a quantidade de carreiras, até cobrir todo o braço de vocês. Aqui na minha blusa eu fiz uma peça de manga comprida, se vocês quiserem vocês podem fazer uma peça um pouco mais curta, né, 3/4 a manga. E também tem a opção de deixar até sem manga, uma peça para ficar mais leve, uma peça não tão quente, tá? Então é bem opcional aqui essa parte da manga também. Eu não vou fazer aqui a amostra, porque é a mesma coisa que nós fizemos na parte da frente, então eu vou dar continuidade pra gente já fazer a parte de acabamentos. Nós vamos unir a nossa peça. Então aqui eu já fiz a primeira manga, a parte da união, e eu vou começar a segunda aqui pra vocês verem como é bem fácil, tá? Nós vamos começar a costura de baixo pra cima, vocês podem ver que aqui tá aquela sobra das correntinhas iniciais, então aqui é a parte onde nós iniciamos, que é a parte do punho, e aqui em cima vai ser a parte do ombro. Percebam também que a peça ela tem o lado certo e o lado avesso. Nós vamos deixar o lado do avesso para cima, dobrar aqui o lado do avesso para cima e vamos fazer a união. Quando finalizar, nós vamos desvirar para que a peça fique do lado certo e o avesso para dentro, ok? Então, aqui eu já estou com a agulha e tapeçaria, cortei um tanto de fio. Vou vir aqui na parte de baixo, onde ficou aquela sobra das correntinhas, vou passar aqui ó, dentro das correntinhas a minha agulha e vou vir bem no início aqui ó, da carreira anterior, do outro lado, também. Aí vou passar o fio aqui, unindo os dois lados. Aí esse fio aqui eu vou vir aqui ó, na pontinha, faço um nó, prendendo bem, depois nós escondemos os arremates. Agora vocês vão vir aqui, vão deixar bem certinho aqui ó, ambos os lados, estica bem a nossa manga e agora vocês vão começar a costurar até chegar lá em cima. Pra costurar é bem fácil, tá? Geralmente eu coloco a minha mão aqui ó, por dentro e aí eu vou vindo aqui ó, pegando as correntinhas de um lado com a correntinha do outro e vou passando o fio ó, fazendo a costura, tá? Conforme vocês forem fazendo a costura, aí vocês vão dando uma puxada aqui ó, no fio, pra poder prender bem de um lado pro outro. E assim vocês vão seguindo, ó, até chegar lá na parte de cima, onde seria o ombro da manga. Pode dar uma puxadinha no fio, meio que o fio some ali, ó, tá? Esse aqui é o lado certo. Esse aqui é o lado do avesso da peça. Então, eu vou seguir aqui até o final lá e daí eu volto pra gente fazer a união da parte da frente junto com as mangas. Finalizei a costura, tô aqui ó, na parte de cima. Agora eu vou vir aqui e vou finalizar com esse fio que sobrou. Vou fazer aqui alguns nozinhos pra prender bem o fio, certo? E agora eu vou cortar aqui o fio roxo, que era o que eu estava trabalhando, e vou deixar aqui somente o fio
amarelo, né? Que é o da sequência para poder costurar. Vou desvirar aqui, ó, a minha manga para vocês verem. Então, aqui é o lado certo dela. E eu estou com as minhas duas mangas finalizadas. Agora eu preciso unir as frente e costas, para então a gente unir a parte das mangas e daí nossa peça está finalizada. Para fazer a união da frente e costas, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Nós temos o lado certo e o avesso da peça, aqui o lado certo e o avesso. Então, eu vou deixar os dois avessos aqui pro lado de fora, vou costurar a peça como se fosse do lado do avesso e depois nós desviramos. Aqui, ó, eu estou com a parte da frente e aqui a parte das costas. Então, eu vou começar fazendo a união aqui pela parte de baixo já da peça, tá? Novamente, vou pegar o fio e a agulha. Aí, vou vir bem aqui onde tem aquelas sobras do fio que nós deixamos lá no início. Vou vir bem no início aqui, ó, da outro lado, né? Frente e costas. E vou prender os fios aqui. Vou fazer um nó, prendendo bem o fio. E agora, vou seguir aqui, ó, unindo o lado da peça, até dar aproximadamente aqui a altura que eu preciso deixar a passagem do braço, tá? Então, ó, vou costurar mais ou menos até aqui assim, depois nós vamos unir o braço. Agora, você tentando dois detalhes importantes, tá? Eu vou virar de novo a manga ao contrário, pra gente costurar ela também do lado do avesso. Então, eu só tinha desvirado aqui pra vocês verem como ficava, né, a manga. Então, aqui a parte dessa costura nós vamos deixar aqui na parte de baixo da peça, certo? Ó, vai ficar pra baixo do braço. Aqui é como se fosse a entrada do braço aqui na blusa. Aí, agora, o que eu vou fazer? Como essa última carreira aqui é no verde, eu tinha deixado o fio sobrando, deixa eu ver aqui se eu atingi mais ou menos o tamanho que eu precisava. Ó, eu já costurei toda a lateral e estou chegando aqui a parte da cava do braço, certo? Então, medindo aqui, ó, já tá mais ou menos no tamanho que eu preciso pra dar continuidade aqui, pra agora unir a manga com o braço, certo? Então, esse fio que eu estava utilizando, o roxinho aqui, deixa eu dar mais um pontinho aqui. Eu vou deixar esse fio de lado, mas aí se vocês quiserem continuar com o mesmo fio, não tem problema nenhum, tá? E aí, antes de eu fechar aqui a manga, unir a manga, eu vou vir aqui, ó, na parte do ombro, e já vou fechar também, que daí fica mais fácil. Eu até esqueci de passar pra vocês ali anteriormente, mas fica mais fácil fazer primeiro o ombro e depois aqui a parte do braço. Vou pegar o fio. Aí agora eu vou deixar bem certinho aqui, ó, a manga com a passagem do braço, certo? Ó, tá aqui a passagem do braço, nós temos que colocar a manga aqui. Aí, cuidem quando vocês forem unir este lado com este, para que o fio não acabe prendendo aqui na parte de baixo, né? Porque nós temos que deixar a passagem livre aqui. Então, eu vou vir aqui, aí com o outro lado aqui, vou passar mais ou menos aqui assim o fio. Aí, dou mais uma olhadinha pra ver se tá certo, mais ou menos a altura aqui. E agora eu vou seguir costurando aqui desse lado, então. Coloco a mão aqui, vou costurando, ó.
Olha só, pessoal, finalizei aqui esse lado, a costura, e aqui a manga também, ó, dos dois lados, tá? Aqui, ó, o ombro também já está finalizado. E agora nós temos que fazer todo o mesmo processo desse lado aqui. Vou vir aqui embaixo, coloco o fio, né, prendo, vou costurar aqui a união, deixando um espacinho aqui pra parte do braço novamente. A manga aqui desse lado também vou virar do lado do avesso. Sempre procurem deixar a costura da manga por parte de baixo, né, do braço aqui, então, no caso. Aí vocês vão costurar também a manga e aí fazer a parte de acabamentos aí, os arremates, precisar fazer mais uma carreirinha em pontos baixos aqui por volta, daí eu volto pra mostrar para vocês. Passei o dia gravando e finalizando a peça aqui com vocês, então agora já está escuro, talvez não fique tão nítido como estava antes a imagem, mas antes de finalizar o tutorial, vim mostrar para vocês como fazer aqui o acabamento onde fica sobrando aquelas correntinhas que eu falei para vocês que depois a gente ia esconder, certo? Então aqui eu estou na parte de baixo da blusa, tá? Então eu vou vir aqui onde sobrou a correntinha. Vou vir aqui, ó, sem dó, vocês vão fazer aqui, tipo, um nó nas duas pontas aqui, ó, pra prender bem o fio, um lado com o outro, tá? Ó, fiz bem aqui o nozinho na parte de baixo, e aqui tá a sobra da correntinha, deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui, ó, tá? Ó, fiz um nozinho aqui, ficou a sobra da correntinha. Agora, pro lado de dentro aqui, ó, da peça, eu vou pegar a minha agulha e eu vou tentar puxar um pontinho aqui, ó, pra dentro, puxando essa correntinha aqui junto que sobrou, tá? Pra gente esconder na parte de dentro aqui da peça, essa sobra das correntinhas, olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Não vai ficar nem aparecendo aqui na parte da frente. Aí, agora eu vou vir aqui, ó, de novo com aquela ponta do outro fio, vou fazer mais uns nozinhos aqui, aprendendo bem. Olha só. Ficou bem preso. Se vocês quiserem, podem passar mais uma vez aqui por dentro, tá? Ó. E daí vocês vão escondendo a pontinha. Quando chegar o tamanho suficiente das correntinhas aqui, que vocês não queiram mais, é só cortar o fio, tá? Como vocês fizeram vários nozinhos ali e tal, ele não tende a soltar. Mas se vocês também quiserem passar uma gotinha aqui de cola e tentar apertar aqui, ó, pra parte de dentro, pra que fique o acabamento, olha só. Então, aqui eu escondi o arremate. Então é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um tutorial. Eu espero que vocês tenham gostado da blusa ponto chevron. Quem ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. E quem criar a sua versão, também compartilha comigo lá nas redes sociais. Me marca para eu ver o trabalho de vocês. Um beijo e até o próximo tutorial.